Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá, ouvintes da Rádio Fiscar. Meu nome é Mariana Ignatius. Eu sou mãe, jornalista, dentre várias outras eus. E estou aqui com vocês e outras mães para uma roda de conversa sobre maternidade. Este é o último programa do especial Diferentes Olhares da Maternidade, e que vem rolando aqui na Rádio Fiscar desde o dia 2 de maio, em comemoração ao Dia das Mães. Estou aqui no estúdio com as mamães Sônia Pinheiro, a Gisele Bicaleto, a Sueli Pavão Picon e a Patrícia Dinamarco. É isso, Patrícia? Isso, Patrícia Puntel Dinamarca. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, nossa ideia de hoje é falar um pouquinho sobre uma de nossas missões aqui na Terra, né? A de ser mães. Adoro falar de maternidade, a turma aqui tá animada. Vamos falar um pouquinho sobre experiências, dia a dia, vivências, momentos duros e divertidos também. Acompanhe com a gente aqui nosso bate-papo. Agora, consultando o dicionário, gente, eu achei lá, mãe é a mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Mulher que protege e dá assistência a quem precisa. Confesso que eu não gostei muito dessa definição, não. Se isso for permitido pra gente não gostar, né? Mas, enfim. A Sueli, que tá aqui com a gente, ela não deu à luz ao Natan. Biologicamente, ela é a avó dele, mas na vida real, você é mãe mesmo, né, Sueli? Isso. Como é que são esses desafios do dia a dia de ter múltiplas funções, a mãe e a avó? A responsabilidade aumenta? Muito. Muito, porque eu também trabalhava, né? Então, e eu não tinha só o Natan, tem outro neto, filho da minha outra filha. Então, eles eram crianças e eu tinha que deixar tudo pronto para que eles se virassem lá para ir para a escola. E eu tinha que seguir meu caminho para o trabalho. Mas é muita responsabilidade, sim. Né, tá aí como mãe, a avó tá assumindo aí múltiplas responsabilidades, né, Sueli? E falando de responsabilidade, a Gisele tem 2 filhos. A Gisele tá aqui com a gente. O marido dela trabalha à noite, ela de dia, eles passam o bastão, né, Gi? Um fica de dia, outro depois à noite. Vocês dividem os cuidados, a sua mãe dá uma força quando vocês precisam. E como é que é dividir a responsabilidade dos cuidados, enfim, da criação das crianças? Ai, Mari, eu acho que é uma parceria mesmo, assim. A gente entende que a maternidade e a paternidade ali em casa, elas andam muito juntas. Então, é o cuidado com as crianças e o cuidado com toda a estrutura para as crianças. Então, a casa, a alimentação, você tem que levar no médico, você tem que levar na natação, enfim, qualquer atividade é uma divisão muito, muito bacana entre os dois. Então, é passar o bastão mesmo. De manhã eu saio muito cedo, deixo ele com as crianças dormindo. Na hora do almoço eu volto, as crianças já estão preparadas meio que para a tarde para a escola, então a gente almoça, eu cuido da casa deles, aí à tarde eu vou buscar e o bastão aí tá só comigo até ele chegar. Mas é um trabalho de parceria muito legal. Encontrei um pai parceiro que me ajuda muito no cuidado das crianças. É tipo um triatlon em dupla, né? Exatamente. Já a Sônia não tem essa rede de apoio, né, Sônia? É a mãe solo. E como é que é ser a mãe solo, os desafios do dia a dia, trabalhar fora, aí é um triatlon solo, né, Sônia? Como que é isso? Deve ser um triatlo ao cubo, ou pelo menos em dobro, né? Porque, o tempo todo a gente está pensando, você está no trabalho, mas está pensando, puxa, tem um remédio que eu não passei, tem um médico, tem que fazer as coisas em casa. E de vez em quando eu tenho uma ajuda grandíssima ajuda da minha mãe, que vem de São Paulo, e aí me ajuda, me dá um super up, tanto na vida, na casa, com o João também, o neto, mas geralmente eu tô sozinha. E aí é essa luta. É o desafio do dia a dia mesmo, do dia a dia. Né? Já a Patrícia adotou, que está aqui com a gente também, adotou um bebê especial. Como você sente a carga da responsabilidade, Patrícia? Você tem algum companheiro para dividir as tarefas? Como é que é? Tem o Paulo, meu marido. É uma grande rede de apoio. O André, ele nasceu prematuro extremo, né? Ele nasceu com 800 gramas. Eu conheci, na verdade, o André com 25 semanas, quase 26 semanas. E o fórum me chamou quando ele tinha 1 quilo e 1 mês. Então, desde então, é algo diário, né? O André teve algumas sequelas, que enxerga de um olho só, tem problema auditivo. E como ele foi muito estimulado, ele frequentou muito a USE aqui, que foi uma maravilha na vida dele. E ele andou com 2 anos e 6 meses. Então, o estímulo provocou ao TDAH mesmo. Então, ele é um menino que requer muitos cuidados até hoje. Então, é diário.
né, os cuidados com o André. Mas a gente tem rede de apoio, que é a rede de apoio que eu falo que é o psicólogo, a escola do André abraça ele, assim, muito mesmo. E eu, o Paulo, porque eu não tenho família aqui, eu tenho uma prima, Isadora, que mora aqui, mas ela tem a vida dela, eu tenho a minha, ninguém consegue ficar, né? Mas minha mãe mora em Batatais, então a gente se vira por aqui também, né? Cada um passando o bastão aí, sim. Tem pro que ter pequeno, a rede de ajuda, apoio, tem que ter uma ajuda. né? Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, caminham junto com aquela chamada culpa. Por mais que façamos o que achamos ser melhor para os pequenos, né? Que a gente deu o amor que não cabe na gente, ou tem atitudes né, em determinados momentos que a gente acredita piamente ser a melhor, ela não sai de perto. A culpa está sempre ali, né? Como é que vocês lidam com isso para se manterem saudáveis mentalmente e fisicamente, né? Nossa. A culpa. Eu não sei se eu consigo enxergar tudo como culpa, porque eu acho que a gente faz tudo com tanto amor, que às vezes o amor, o sentimento de qualquer coisa que a gente faz pelos filhos, eu acho que ele justifica o que a gente está fazendo naquele momento, enfim, tantos contextos da vida da criança. Mas eu acho que a culpa ou a responsabilidade em excesso para que aquilo seja o melhor e que ele faça daquilo o melhor dali para frente, eu acho que é uma eterna companheira, acordada e dormindo. A responsabilidade por será que eu fiz a melhor escolha para ele, então eu não sei se ele é muito culpa, mas é uma alta responsabilidade, porque é um ser humano que está no mundo, que está se preparando e vai relacionar com outros e vai crescer e vai criar outros, imagino eu que eles terão os filhos deles, enfim. Então eu acho que eu não entendo como, para mim não é como culpa, mas é uma grande responsabilidade o tempo inteiro. Sim. Eu lembrei uma situação específica, assim. Eu sou contadora de histórias, né? Bibliotecária e contadora de histórias. E ótima contadora de história. O João tá com 8 anos agora. Mas quando ele tava com 2 para 3, assim, tava começando a formar as frases, assim, sabe? Inteiras. E ele fez um combinado nosso, toda noite eu ler para ele alguma coisa, né? E agora que ele tá lendo, ele lê para mim também, a gente faz essa troca. Mas nesse caso específico, ele ainda não lia, mas ele fez alguma coisa que me irritou muito, eu não lembro o quê. E aí eu apaguei a luz e falei, hoje não tem história. Hoje não tem história, pode dormir, deita, vamos dormir. Daí ele começou baixinho assim... Aí, o que foi, filho? Aí ele chorando, as lágrimas caindo, assim, bem devagar, assim, bem sentimento mesmo, assim, chorando. Eu, o que foi, filho? Ele, mãe, por favor, leia pra mim, leia. Aí a gente eu caí no choro, acendi a luz e fui ler, né? Eu falei, eu leio pra todo mundo, eu não vou ler pro meu filho. Que castigo foi esse que eu dei? Nunca mais eu dei um castigo desse tipo, assim, porque essa tocou o coração, assim. A culpa é dos dois lados, eu acho, né? Tanto da gente como do filho. Principalmente, não sei, meu filho ele se sente muito culpado por fazer coisas, né? E depois pede desculpa, fala, mamãe, desculpa, tal. E a gente também se sente culpado, ali é duplo, né? Às vezes o Paulo também, né? Mas eu acho que é natural essa culpa, mas é uma culpa, assim, rápida, depois passa, né? A gente não tem que ter essa carga, não fiz isso. A gente faz o que pode, o que é possível, né? Não temos que ter responsabilidades, assumir a maternidade e paternidade e tocar em frente, porque se a gente for ficar pensando nessa, a outra mãe faz isso, eu não faço, né? Porque cada realidade é uma, cada filho é um, né? Então a gente não tem que se sentir tão culpada, a gente tem que se sentir responsável e voltar atrás também. Eu acho que eu fui muito pesada nisso, eu fiz isso, né? Como você deu exemplo aí, né? Eu nunca mais vou falar que eu não leio para ele. Nunca mais a gente levar a experiência para as próximas situações. Sim. Eu, sobre culpa, eu não sinto, não. Já passou, já é bom. Porque as minhas filhas, eu não trabalhava, então eu tinha como ensinar, como fazer as tarefas, não sei o que, de escola. Então, eu fazia tudo. Que podia, né? Tudo que podia. Agora, com os netos, eu fazia tudo também o que podia, porque eu trabalhava, só que eu entrava no fórum às 11 horas. E eu saía às 7 da noite. Então, eu fazia tudo que era possível de manhã, deixava comida, casa, roupa, tudo pronta, tudo em ordem. E quando eu voltava à noite, aí eu tinha que fazer comida, né? Porque eu fazia a janta para o almoço também. Só que aí eu chegava em casa,
o Natan já estava sentado na cadeira, na mesa, com o material de escola para me ensinar ele a fazer lição. Então, assim, eu chegava do serviço, já sentava na mesa e ia ensinar ele a fazer lição. Enquanto isso, a mãe dele ia fazendo a janta, né? Porque senão não dava muito tempo para mim. E assim, mas eu não me sinto culpada de nada, não. Eu acho assim, eu agradeço a Deus por ter me dado forças para ter realizado, assim, poder ensinar eles, poder... O outro não ensinei tanto, porque ele era muito, assim, dedicado à escola, então ele era mais inteligente. Ele ia. Ele era mais, ele ia. Então eu não ensinei muito ele, não. Mas o Natan foi assim, o Natan, ele era assim, meio fechado, meio quieto, então eu ensinei bastante ele, principalmente as matemáticas. Essa culpa, no meu caso aqui, ela vem quando você está naquele limite, né? Que a gente se cobra em ser tudo, né? Trabalhar, assobiar, chupar cana, escovar o dente, e aí nessa, qualquer coisa que te tira, né? Vem o filho que faz um negócio, a paciência já acabou, né? E aí que a culpa vem, porque aí vem a bronca, né? E aí que vem a culpa de dar a bronca ou de, né? De ter perdido a paciência justo com seu filho. O né? João Essa fala, culpa... Você tem paciência com todas as crianças, menos Mas comigo. porque você tá bem no fim do dia, né? E na hora que todo mundo tá cansado, então é duro realmente, né? Essa culpa vem falar, poxa, eu tava com paciência para todo mundo, agora ela acabou, né? Eu também não tinha muita paciência assim, não, porque às vezes o Marcos e o Natan brigavam assim, coisa de criança, né? Dentro de casa, são primos. E às vezes eu ficava brava, xingava eles, saíam correndo e eu catava a vassoura, só para pôr medo, né? Se dizer, vou fazer mais, minha avó não liga, então eu tacava a vassoura atrás para pôr um pouco de medo neles, porque eu tinha que trabalhar ainda, né? Então... É uma correria sempre, né, gente? O dicionário traz nossa responsabilidade sempre como cuidadoras, parece, né? Mas a gente veste várias funções aí. Aliás, o meu destino, o meu desafio diário aí é não restringir só a isso. Não quero ser só aquela que dá bronca para escovar o dente ou para tomar banho. Cuidadora. Exato, a cuidadora, provedora, etc. Eu também gosto de brincar, curtir momentos com eles, né? Desafios e tudo mais. Gisele, com 2 filhos e uma rede de apoio para ajudar, dá para curtir mais brincadeiras e aventuras no dia a dia? Eu acho que dá quando a gente se organiza e se dispõe a isso, né? Às vezes, o momento que eu vou brincar, eu poderia estar descansando, por exemplo. Entre uma semana corrida de trabalho, casa, eu tenho essa rede de apoio que me ajuda, meu marido e minha mãe, mas eu também tenho tarefas em casa e no trabalho que eu tenho que executar. E por mais que a gente tenha uma rede de apoio, o staff para a rede de apoio me ajudar sou eu que dou também, né? Então, eu deixo tudo preparado para a rede de apoio funcionar. Então, e tem aquela rede de apoio também que eu esqueci de falar, que é a secretária que está com a gente, por exemplo, tem a Josefina, que me ajuda demais com o André. Né? Eu não sei se você tem funcionária. Então, isso foi uma coisa... Esqueci de falar o nome dela. Que é uma rede de apoio. Tem uma que me ajuda algumas vezes no mês, mas eu acho que a gente tem que... dá para conciliar e fazer isso. Então, Sim. é isso. A gente, como mãe, acho que a gente, por amor, a gente abdica, abre mão de alguma coisa, do meu horário que poderia estar descansando ou tomando um banho mais tranquilo. Mas aí eu vou sentar, a gente vai desenhar, vai brincar. E são momentos tão enriquecedores. Eu acho que a gente consegue ver como eles estão se desenvolvendo. Eles são pequenos, eu tenho um de 5 e a Paola com 3. Nossa. Então, eles são pequenos, mas aí você vê assim, o desenho dele melhorou, ele tá gostando de colorir. E aí, quando eles vêm e falam, vamos fazer aquilo de novo, aí pra mim é um troféu. Porque, poxa, eles gostaram do que a gente... Não é nada. É sentar no sofá, sentar no tapete, brincar, ou brincar de carrinho, ou brincar de boneca, que ela também gosta, e aí todo mundo brinca junto de tudo. Ou vamos para um parquinho brincar na areia. Outro dia eles brincaram de fazer vulcão na areia, eles amaram misturar água com areia. Virou uma bagunça, mas foi prazeroso. Eu poderia ter ficado em casa descansando, com certeza, se eu quisesse. Dava um jeito e ficava lá. Mas é enriquecedor, assim. E parece que recarrega mais a bateria, né? Sim. Tá com eles fazendo as aventuras Sem aí, dúvida. né? As brincadeiras. É muito gostoso. Com questão a rede de apoio também me lembra muito, porque o João estudou aqui no Fiscar, né? Ele estudou na UAC. E na hora do almoço não tinha que pegar a criança, né? E eu participava de um grupo de GMPU, Grupos de Mães e Pais Universitários. Eu já não era mais universitária, mas o João estava na UAC. Então, muitas dessas mães... A Bárbara, a Maíra, que são mães da Liris, da Clarice,
da Luísa. Nós éramos em 4, 5 mães, assim, a Gemima, a mãe da Mailis, e a gente se revezava. Nos dias que eu não podia vir, elas ficavam com a criança na hora do almoço para levar, porque ele tinha período integral, e a gente fazia, assim, uma troca. Aí elas faziam isso pela semana, e na sexta ou no sábado eu ia para casa de uma, a gente fazia uma festa do pijama, eu ficava cuidando de todas as crianças e elas saíam para ter o momento delas, né? Então a gente fazia uma troca assim, isso quando o João tinha uns 2, 3 anos. Rede assim. de apoio. Hoje em dia ainda temos... Hoje em dia está em voga isso, de mães se ajudando, de grupos se ajudando, de levar o filho para a escola, de fazer. Eu achei tão interessante. É rede de apoio, né? Sim. Nossa. E é uma rede de apoio que dá para criar, né, gente? Falar com algumas amigas que têm filhos na mesma idade, que vão se divertir brincando juntos e que dão uma ajuda aí, né? Se você tem uma consulta, deixa na amiga que ficam brincando, que às vezes você faz uma troca. Vizinha. Exato, Eu tenho também a minha vizinha, a Paulinha. Olha, eu preciso ir em outro lugar. Ela fica com ele, com o André. Então, a gente tem que ter essa... A gente tem que se ajudar, senão você não consegue. Lógico que a responsabilidade é tua, é somente sua e do seu marido, ou de quem está criando. Mas a rede, ela tem que existir, senão a gente fica se sentindo culpada toda hora. Com isso a gente vai criando uma amizade muito forte também, assim, né? Os laços de família não são só de sangue, né? Hoje em dia eu considero essas meninas minhas comadres mesmo, assim. São pessoas que uma está num canto, outra está no outro, Paraty, em diversos lugares, mas elas estão no coração. E por causa das crianças, a gente se tornou amigas, assim. E isso foi no passado, mas hoje eu ainda tenho uma rede de apoio e participo de uma, assim. O pai do meu filho, ele tem outra família, e o irmão dele chama Ulisses, ele tem 7 anos. E ontem mesmo eu estava com eles, assim, eles ficaram... dormiram no sábado para o domingo lá em casa e... O pai dele foi prestar um concurso, a mãe do Ulisses foi levá-lo lá para Matão, e eu passei o dia inteiro, passei quase 24 horas com os dois, assim. Teve um momento que eu quase enlouqueci, mas foi legal, assim, porque eu estava tentando esse máximo, porque a criançada de hoje em dia está muito no tablet, no celular, na Netflix, essas coisas, eu chamo de eletrônicos, né? Não sei se eu sou antiga, mas vai desligar os eletrônicos agora, eu falo assim, sabe? Meio monstro, e depois arranjo uma coisa, vamos pintar, vamos não sei o quê. A gente estava ontem no restaurante, começou aquela chuva imensa, e na hora de ir embora a gente se molhou, eu falei, bom, já que se molhou, desce do carro. Aí vai pular poça, vai fazer uma coisa que é essa fruição que você estava falando. É isso. Porque a gente precisa aproveitar o momento, né? Acho que aproveitando o momento, a gente fala, ufa, fiz a minha parte do dia, assim, pelo menos um pouquinho. Aí não dá essa culpa, né? E a farra tá na simplicidade aí, né? Das brincadeiras. Agora, eu gostaria de conversar com vocês também sobre o desafio de ser mãe hoje. Nos foi vendida essa ideia, né, de resolver... E a gente resolveu acreditar também de que as mulheres têm que fazer tudo e tudo muito bem. A gente não pode falhar, né? Que temos que ser essa super mulher, a Mulher Maravilha, vestir a fantasia toda hora que sai de casa. Sai de casa com ela e só tira à noite. E olhe lá, hein? Tem as da madrugada também, né? Além de ser bem-sucedida no trabalho, temos que manter ativo o círculo de amizades, uma vida em casal em harmonia, o corpo em cima malhado, cuidar da casa, além de criar os filhos. Enfim, é uma coisa praticamente impossível, né? E não podemos falhar em nenhuma dessas funções. Gisele, como é que você vê tudo isso? É uma maratona, né? Diária. Tem dias que eu falo, não, hoje a atleta vai descansar, hoje a esposa vai descansar. Mãe eu nunca coloquei para dormir, a mãe tá sempre ativa, até porque eles são muito pequenos ainda. Mas eu acho que a gente tem que, e estou num processo de repensar exatamente tudo que eu preciso fazer. Então, será que eu preciso mesmo... todos os dias parar para estudar? Será que eu preciso mesmo ler um livro todo mês diferente? Será que eu preciso mesmo... Às vezes eu não dou conta. Então, eu passei realmente a o famoso o menos é mais. Então, ver exatamente o que eu preciso, porque a gente entra numa paranoia de você ver, você não para nunca. A hora que eu já cheguei no momento de sentar no sofá, poxa, eu não tenho nada para fazer agora, não preciso fazer alguma coisa, eu vou ficar parada, eu preciso aproveitar o tempo. Tá errado, né? E aí eu falei, não, isso a gente começa a adoecer sem perceber mesmo. E aí, por enquanto, eu não consegui ainda me despir de nenhum dos papéis, mas vou tentando e eu acho que aí vem o apoio do meu marido, que me ajuda muito. Ele fala, desacelera, para um pouco. A minha mãe, que mesmo com toda a limitação física que ela tem para me ajudar,
é um ponto de apoio fundamental para mim, até pelo carinho dos netos pela avó, é algo meio que angelical, assim, então é um alento que eles têm só com a avó. Então eu acho que é muito bacana, mas a gente tem que repensar. Às vezes a gente pensa que, vou ser a melhor do trabalho, eu vou ter o corpo mais bonito, eu vou ser a mãe de revista, a mãe da novela, mas eu não sei se tudo isso vale a pena, se o resultado, a consequência de tudo isso vale a pena na balança, sabe? Acho que eu tô no momento de repensar tudo isso. Sim. Sônia, como lutar diariamente para não ser classificada em um dos muitos papéis que a gente desempenha? Como fazer valer o que achamos importante, que é isso que a Gisele está falando, né? E valorizar a maneira que a gente acredita ser melhor para criar os nossos filhos. E desenvolvermos como mulher sem julgamento nenhum, né? Como? Você tem aí uma ideia, uma sugestão que você tem pode dar? receita de uma bolo? receita? Por favor, fala aí. Como? Fala aí pra mim como. Olha, tem vezes que a gente liga no automático mesmo, né? Eu trabalho 40 horas semanais, com bastante responsabilidade, conto história. Tem dia que às vezes eu conto história para 300 crianças, assim, sabe? Manhã e tarde, somando tudo. Então, eu chego em casa muito, muito cansada mesmo. Muitas vezes as coisas da casa acabam ficando mesmo, porque tem a lição para fazer, tem a atenção para dar, porque senão acaba ficando com esse babá eletrônico que é a Netflix, uma coisa que acaba te descansando no momento, mas acaba viciando a criança. Outro dia o João acordou de madrugada, eu não sei que horas, mas quando o relógio tocou 5h33 da manhã que eu coloco, ele estava lá jogando. Eu falei, desde que horas você está aí? E ele não falou de jeito nenhum. Então, realmente, com 8 anos para ter feito isso, então é uma coisa preocupante, assim, né? Então, a gente não desliga nunca, né? 24 horas, mesmo dormindo, sonho e percebo que essa culpa que você falou, assim, ela acaba vindo muitas vezes, porque às vezes você fala, não, eu vou levantar e vou só lavar aquela roupa ali. Mas aí no caminho você tem que recolher coisas, aí você tem a louça para lavar também. Aí, mas tem a lição que você não fez e a leitura que você não separou para fazer. Então, tudo ao mesmo tempo, assim. E quando você olha para isso, assim, sem romantizar, assim, também, tira as máscaras um pouco, assim, também. Mas, ao mesmo tempo, também eu procuro trazer o lúdico para o meu dia a dia mesmo, assim, sabe? E eu vejo resultados, que agora ele está na escola e a escola tem biblioteca toda semana. E ele traz novidades para mim. Mãe, olha o que eu achei lá, vamos ler junto e tal. Então, a gente tem uma cumplicidade muito grande nisso. Eu também deixo tudo por fazer e saio para uma atividade legal que tenha, no Sesc especialmente, que é um lugar bastante acolhedor para a gente com criança pequena, né? Eu adoro o Sesc. O Sesc tem muitas atividades, né? Eles tinham aquele programa, quando nasce uma criança, nasce também uma mãe, eu acompanhei bastante e muitas vezes deixo tudo por fazer e saio com meu filho, sabe? Sai andando mesmo, assim. Vamos mandar. E a gente sai e observa as folhas, o tempo, o pôr do sol, essas coisas simples que ninguém paga, né? Mas que dá um alento pra gente, assim. E aí eu acho que o momento que eu tenho pra mim mesmo, assim, é quando ele dorme, assim, aí eu muitas vezes durmo também. Mas às vezes eu vou ler, às vezes deito. Ontem mesmo deitei numa rede, assim, durante uns 7 minutos. Eu falei, nossa, né? Deitei numa rede, né? Há quanto Você tempo? começa a apreciar, né? As pequenas coisas, sentar. Você fala, nossa, eu tô sentada. Não fazer né? Você nada, começa a fazer nada. apreciar. Agora eu tô- Conseguir fazer uma Mínimas. refeição sem levantar da mesa. Isso pra mim é quase um brinde, Agora- um prêmio. É que você conseguir tem ser. filhos pequenos, né? Então, esse processo ainda é difícil, né? Sim. Agora, na Páscoa, a gente conseguiu fazer um retiro de yoga e meditação com o João. E tinha uma mãe com outro filho também, o Ian, e uma amiga com uma mãe esquizofrênica. Então, tinha uma população bem diversa, assim, que todo mundo respeitava. Foi muito interessante. Mais de 30 pessoas nesse retiro, lá em Analândia. E foi muito bacana, assim, por estar com o João lá. A gente não conseguiu praticar com ele, porque eram práticas, assim, de 2 horas, 2h30 de yoga. Só que só dele estar nesse ambiente, estar vivenciando. Eu ajudei bastante na cozinha também. Então, foi muito interessante estar ali trocando com as pessoas, assim. Aí a gente vai fazendo. Eu coloquei como meta voltar a fazer yoga todos os dias, que era uma coisa que me equilibrava muito. E depois da maternidade eu fui deixando. E se a gente vai deixando as coisas que fazem bem pra gente, né? Isso não vai fazendo muito bem. Vai minando. A gente tem que estar se sentindo bem também. Não tô é? fazendo ainda todo dia, mas a meta é essa. E aí vocês deram algumas dicas, né? Acho que a gente pensar no que é prioridade, né? E colocar, assim, lá em cima na lista e deixar as outras mais pro final e até desaparecerem, talvez, né?
E trazer o lúdico para tudo. Acho que mesmo na hora da bronca, né? Se vem o lúdico, fica muito mais leve para todo mundo, menos culpa, né? Talvez usar realmente mais o lúdico e apreciar as coisas simples, né? Que a gente tem na vida, de pisar na poça, sair na chuva, montar um vulcão, enfim, de areia, né? A gente aproveitar a simplicidade das coisas. Mas, Sueli, como pedir respeito pelas múltiplas e diversas maneiras de criação dos filhos, né? Somos aqui mães diferentes, assim como o mundo, né? Tem vários tipos de mães que dão prioridades a diversas coisas, né? E como a gente fazer valer, né? E respeitar. E, acima de tudo, criar filhos que fazem valer e respeitam a maneira que o outro acha importante de viver, né? Você que é mãe e avó. Quando eu tive as minhas filhas, é uma época diferente, né? Elas obedeciam mais, a gente... Também assim, não vou dizer que eu espancava, mas também dava uns tapas, né? Agora já não pode mais. Mas, às vezes, assim, fazia uma criação, mas elas... Eu impunha que elas me respeitavam, sabe? Eu respeitava elas também. Mas eu impunha, vocês têm que me respeitar. Eu sou sua mãe, eu estou falando, é eu que estou dando a palavra. Então, vocês têm que me respeitar. Elas não foram, assim, essas filhas malcriadas, falar não para mim, sair xingando. Nunca foi assim. E isso também ela passou para os filhos. Tanto a Cristiane como a Érica também passou isso para os filhos. Só que essa criação foi assim, diferente. Foi diferente. Porque eles tinham, assim, mais liberdade, já era um tempo mais novo e não sei o quê. Mas eles nunca me desrespeitaram. E eu sempre dizia, eu não quero que desrespeite o seu avô. Porque ele não era muito bem assim com as crianças, ele era doente. Se ele xingar, vocês... Não liga, deixa ele, mas eu quero que vocês respeitem, porque é seu avô. E então eles aprenderam isso, né? Então, eu não posso falar que eles foram umas crianças mal criadas, não, nem o Marcos, nem o Natan. Agora sim, de vez em quando dá umas respostas assim, e eu só faço, eu sou sua avó, viu? Mas a gente entende que é outro tempo, mudou. Agora, a filha do Natan, que é a minha bisneta, é uma menina... a gente é suspeita em falar, mas é maravilhosa. Porque se a mãe dela fala, Clara, não pode fazer isso, ela olha para a mãe dela e fala, tá bom. E sai. Às vezes eles dão alguma bronca nela, e ela sai meio assim, querendo chorar, mas sai de perto, assim. Aí eu falo, ou para a mãe ou para o pai, ela saiu assim, assim, assim. E eu acho que não é certo. Aí eles vão lá, conversam, brincam e pedem desculpa. Então... malcriação mesmo, dizer malcriação de crianças, eu não tenho. Quando o respeito vem dentro de casa, acaba que isso se expande para outras realidades, né? A gente ensinou muito isso. Sim. Patrícia, como não renunciar a carreiras e outras atividades que julgamos importantes, né? Como mulheres, e também criar os filhos sem sobrecarga, essa estafa total, né? Como você acha que podemos nós mesmas nos livrarmos dessa culpa, né? Porque as pessoas põem, mas a gente... abraça isso, né? Então, como deixar ela calma, gente? Não vem pra cá não, culpa, né? Como a gente não assumir isso, né? E achar que nunca tá bom o que a gente tá fazendo. Olha, eu me sinto um pouco privilegiada, assim. Eu não me sinto muito culpada com as coisas. Eu trabalho, né, 40 aulas semanais, eu sou mediadora numa escola, no Jesuíno de Arruda, e são conflitos, né? Eu trabalho, tem hora de manhã e noite, tem hora que eu trabalho de manhã e tarde, e eu encaixo as atividades do André à tarde, o Paulo faz à noite, né? E vou pro tênis no Sesc de terça e quinta, saio com as minhas amigas, eu não vejo isso, eu consigo conciliar, eu não sei, porque tem a Josefina, talvez, também que me ajuda, mas eu não tenho esse peso. Eu acho que a minha mãe trabalhou muito a vida inteira, né? Minha mãe sempre foi uma exímia de mulher, assim, nesse sentido. Ela nunca, eu acho que ela não se sentia culpada porque estava trabalhando, 6 filhos, né? Então, e desquitada, né? Porque se falava desquitada, né? Então, eu tinha um peso. Então, eu acho que aprendi muito com os meus familiares, com a minha mãe, essa história de não tá com peso. Não dá, não dá.
Netflix, meu sonho é ficar um dia inteiro assistindo seriados que todo mundo passa. Assiste esse, assiste aquele. Comecei agora a assistir o Merli, tô indo, né? Mas, assim, ficar parada na rede, ai, que delícia, vou ficar parada. Vou fazer um churrasquinho, né? Eu não tenho isso, assim, porque talvez eu me tornei resiliente com certas coisas, né? E de uma outra geração, nós somos de uma outra geração que não precisa carregar isso, né? Rastejar essa culpa o tempo inteiro. Não dá, né, gente? A gente não precisa ficar... E então eu me sinto privilegiada, eu não me sinto, assim, toda culpada, toda, né, com essa peso. A gente olha pra trás Desculpa, e as gente. nossas matriarcas... né? Deixar pro lado essa culpa aí, Eu vejo né? a minha Pra mim, mãe não. até hoje, super evoluída e fazendo as coisas. Você não assistiu Netflix? Você não fez isso? Você não leu o livro de Jô Soares ainda? Não vai me prestar, hein? Não sei o que. Você tem uma, né? Fala, poxa, eu tô atrasada. Né? Não tô conseguindo abrir nenhum livro ainda, mas tá tudo bem, né? É difícil. Não vou dizer que não é difícil, né, gente? Tem dia que eu falo, nossa, eu queria um calmante natural, alguma coisa assim. Nem fale. Mas levo. E você que está nos ouvindo aqui na Rádio Fiscar, meu nome é Mariana Ignatius, estou aqui com um grupo de mães falando sobre maternidade. É o último programa do especial Diferentes Olhares da Maternidade, que vem rolando aqui na rádio desde o dia 2 de maio em comemoração ao Dia das Mães. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. E voltamos com mais bate-papo sobre maternidade, nosso último programa do especial Diferentes Olhares da Maternidade. Estamos aqui no estúdio com as mães Sônia, a Gisele, a Sueli e a Patrícia. Aqui é a Mariana. Agora falando de uma outra maternidade. No auge das classificações de tipos de mães e de blogs sobre como cuidar das crianças, a jornalista Maria Fernandes Miranda apresentou um livro que convida a pensar e repensar outro tipo de papel da mulher em relação à maternidade, a não maternidade. Porque até agora, disse ela em uma entrevista ao El País, mulheres como ela foram invisibilizadas. Estão sempre fora do clube, precisam suportar desde perguntas incômodas sobre por que não foram mães, até serem julgadas por não serem mães. Como no Madres, Mulheres Sin Hijos contra los Tópicos, né, que não mães, mulheres sem filhos contra os tópicos, ela tenta explicar, através de sua própria história e de outras 17 mulheres reconhecidas, que há um modelo diferente de vida que não é nem melhor e nem pior, apenas um modelo diferente. E a gente vive hoje, né, gente, num mundo de fortes julgamentos, pessoal, rede social, né, um julgamento total. Falávamos do julgamento das mães, de não, né, nesse livro elas falam das mães que não querem ser mães. A gente falou um pouco, né, das mães, das super mães, super mulheres, mas as mulheres que optam por não serem mães, também não estão livres desse julgamento. Então a gente está falando que a gente é julgada por né, ou não trabalhar ou trabalhar, ou fazer muito ou fazer pouco, ou não ser boa nisso, boa naquilo, mas as mulheres que optam em não ter filhos também passam por isso. Cada um passa por diferentes julgamentos alheios aí, né? Tenho 3 filhos e a maior parte das vezes o julgamento é que sou louca, ou não, como é que eu aguento 3 meninos? São 3, são todos seus, né? Então, é sempre um julgamento, enfim, no lugar que eu tô, independente do horário, é sempre um julgamento. É um misto, parece, né? De falta de respeito, falta de educação, falta de amor, sei lá. Mas, enfim, mais amor, por favor, né, gente? Sim. Sempre mais amor, por favor. Por que vocês acham que as pessoas adoram opinar sobre tudo, principalmente sobre maternidade? Essa foi dura, né, gente? Essa foi dura. Por que isso acontece? Vocês sabem? Alguém pode me dar eu luz? acho que as pessoas... A gente vive numa geração, numa era, eu acho que a rede social abriu muito espaço para isso, que as pessoas têm uma mania péssima, a tendência de julgar as outras e ponto final, porque eu quero, porque é meu ponto de vista e porque eu acho que todo mundo pode ter o ponto de vista que quiser. Mas a gente tem que respeitar, tem um limite, tem um espaço, não é? E aí não é só sobre maternidade, mas sobre tudo. Então aí cai nisso que você falou, falta respeito, falta educação. Eu, por exemplo, tenho uma menina e um menino. Então você não vai ter mais, né? Porque já tem um casal. Eu particularmente não tenho mais vontade de ter filho por N situações, mas se eu quiser ter só porque eu tenho um casal, não posso ter mais? Já cumpri minha meta, tenho uma menina, um menino tá suficiente. Por quê? E aí eu acho que falta muito você conhecer o outro para julgar, sabe? E isso se esqueceu há muito tempo, não só sobre maternidade, mas sobre qualquer outra coisa, né? Você sai por aí julgando, emitindo milhares de opiniões, sem ter tido o trabalho de conhecer um pouco mais ou saber um pouco mais daquela mãe, daquela família, enfim.
E eu acho que é uma tendência muito difícil que a gente vem enfrentando já há algum tempo. E eu espero que ela... Não sei quando ela vai acabar. Eu espero que seja rápido, porque é muito chato isso. É o tempo todo. Você está sendo julgado o tempo inteiro por tudo que você faz. Desde como que você veste, até como que você anda, como é que você queria ser filho, como é que você não queria, como é que você não tem um filho. E eu acho isso um hábito péssimo. E é um desafio grande, assim, porque o que a gente, caindo ou não nessas redes, assim, negativas, né? A gente está passando para os nossos filhos também, né? Porque eles estão crescendo, né? E eles estão crescendo justamente nessa era que parece que tudo já era mesmo, assim, né? Infelizmente, assim, a situação... Já era. A situação nacional, a situação, né? Parece que tudo difícil. tá falindo aos poucos, Parece que né? tudo A política tá ruindo, falindo, assim, né? economicamente tudo falindo, tá tudo Tipo, o respeito a ampulheta falindo. tá escorrendo o restante escorrendo. da areia, né? Mas e o que vai sobrar para essas gerações, assim, né? Em Por isso casa que a eu gente tenho me tem preocupado nessa que você está falando, dessa era em que a gente está criando os filhos. Eu acho que é tirado dos tópicos dessa era. O eletrônico, por exemplo, também dos eletrônicos. Aí eles usam. A culpa da gente, Mas é eletrônico, deixa e não deixa. Mas é tudo sempre assim, com uma medida coisa. e que tem um mundo fora daquilo que é muito mais legal. Então é fazer o vulcão na areia, é desenhar, é sentar no tapete, é brincar de não fazer nada, é tentar desviar disso. Eu acho que nesse mundo em que as pessoas se julgam tanto sem nem conhecer, eu tenho priorizado os meus filhos a ensinar o respeito pelo outro só porque ele é o outro. Ele não importa a cor da pele, não importa se ele é assim ou assado, se ele é alto, baixo, não importa nada. Você tem que respeitar o outro porque ele é outra pessoa e outra pessoa tem que ser respeitada. Para também não ficar criando na cabecinha de duas crianças pequenas tantas divisões, tantos grupos, tantas minorias dentro de uma maioria, eles nem entendem isso. Porque a criança não vê diferença nela. Se você tem um cabelo liso e ela não, se ela tem um cabelo escuro e o outro claro, ela não percebe isso. A criança não... Sim. Eu acho que ela não identifica. A outra é legal porque é criança, quero brincar porque Não, é eu criança. acho que elas percebem, sim, desde cedo. As Mas crianças têm elas essa não separação, assim, de os meus perceber. filhos, eles Mas eu podem acho que é entender uma a diferença, geração... mas não ruim. Hoje, eu acho que é uma geração... Eu não discordo, mas eu acho que é uma geração um pouco que pode respirar mais. As diferenças das pessoas entre elas podem falar, né? Eu sei que tá todo mundo, o Facebook, grupo disso, grupo daquilo, grupo daquilo, mas hoje pode-se falar. Né? Antigamente nem se falar poderia, né? E está vindo em voga, está vindo em questões que estavam há muito tempo escondidas e que não podia falar mesmo, né? Aí todo mundo fala, por que fala? Tudo não pode falar negro, piada. Não pode, entendeu? Existem leis que não podem mesmo, porque podia antigamente. E era tão sofrido para tanta criança, né? Era tão sofrida para tanta mãe que não queria ter filho. Eu não quero ter filho e pronto. Eu não posso ter filho, não tenho dinheiro financeiramente. Ou, não, pode ser uma questão. A opção. Ou eu não quero ter filho. Simplesmente não quero. Não quero. Ou simplesmente não consigo ter. Né? São tantas questões que envolvem uma pessoa. Mas eu acho que é uma geração mais livre. Apesar da tecnologia, que a gente vai ter que equilibrar isso. No mundo, eu acho que tudo é assim, né? Teve o feminismo, precisou tirar sutiã, precisou fazer as coisas para depois se equilibrar. Eu acho que é assim, precisa ter essa nós revolução. Nós estamos na tempestade, talvez, né? Para depois o equilíbrio, eu acho que, né? Eu acho que saber dosar a liberdade, né? Saber dosar a liberdade para não extrapolar e não cair em respeito com o outro. Enfim, então... Eu tenho tentado ensinar que tem que respeitar as pessoas porque são outras pessoas e ponto final. Elas têm que ter respeito, sempre. Todas as pessoas merecem respeito. O respeito é muito importante, né? Isso. Sim. Meu filho é negro e eu sempre trato essas questões com ele, assim, porque ele já sofreu algumas situações de preconceito, às vezes na escola, na rua. E conforme ele vai crescendo, a tendência é maior, né? E antes não se falava isso. Passava, ficava quieta, a criança sofria, né? E hoje pode falar. Hoje a pessoa... Nossa, é sofrido mesmo. Né, inclusive, falar, né? Porque é meio que preparação mesmo, assim, né? E eu acho que eu tento preparar meu filho, assim, para diversas situações da vida mesmo. Esses dias, faz um ano passado já, mas eu encomendei um avental para ele e a gente cozinha junto. Ele me ajuda a fazer lá no processador algumas coisas, sabe? Eu tento prepará-lo para as coisas, assim. Sim. Até uma amiga me provocou, nossa, Sônia, parece que você está preparando seu filho para uma guerra. Eu falei, mas na minha falta ele vai saber se virar. É assim que eu penso, assim, sabe? De, tipo, ele tem que saber das coisas dele, das gavetas, de guardar as roupas dele, dos brinquedos. Eu acho que coisas que são necessárias mesmo, né? Porque, na real, é isso. Enquanto a gente está crescendo e a gente tem tudo em mãos, assim, tudo, comida...
roupa, todas as coisas básicas na nossa mão, a gente não dá um valor de perceber que alguém fez aquilo pra gente, né? Se não foi a minha mãe, foi alguém que fez pra mim, assim, E chegou que você vai ter que aprender a fazer isso. Porque, por exemplo, a nossa geração, eu sempre soube fazer tudo. Lavar, passar, fazer comida. Eu e minhas irmãs são super rápidas para fazer as coisas. A nova geração, eu percebo, essas meninas não conseguem, elas não são preparadas, é para estudo. Lógico que a classe, acho que todo mundo. Eu vejo os alunos também que não conseguem, assim, eu falo, gente, mas você não sabe fazer um arroz rapidinho, um feijão? Porque nós fizemos isso. Nós, não sei, eu não sou mais velha que você. Mas eu aprendi muito, Eu também aprendi muito. Mas você tem mais irmãos? Nós somos em também? 6. Os homens também tinham isso? Não, meu Porque irmão os meus paparicado. irmãos Não, os meu meus irmão é o primeiro. Nunca fizeram nada. Nunca fizeram e não faz até hoje. Então, meus irmãos foram fazer depois que casaram. Aí, ó. Depois que casaram. O O meu marido foi fazer depois que casou. Então você vê, né? Aqui cabe, Desafio de é um mães, desafio, né? Mães de um desafio meninos. de mães, e é isso, né? Mães a gente de meninos, aprender a vamos lá, respeitar. Eu tenho 3 meninos, né? Mari, você Então, é assim, Por favor, hein, Márcia? Super desafio das Uma mães de responsa meninos. grande, hein? Mãe de meninos 3 É aí, muito, ó. né? É respeitar o outro, aprender, né? Tirar tudo da caixinha, gente. Todo mundo põe, desconstrói a caixinha. Não põe ninguém em caixinha. Né? É Como isso ser aí. educado, não É, existe. pode assim. pegar a vassoura, não é minha, não é nossa, a casa é nossa, dividir tarefas. Isso a gente faz muito em casa, né? Eu e meu marido, então, o tempo inteiro. Aliás, ele cozinha melhor do que eu, então, ele tá sempre na cozinha, eles estão vendo isso, eles vão junto, tem um banquinho já para subir, mexer, um lava, outro cozinha, então... É tirar da caixinha, talvez, né? Em casa eu vivo isso que você fala, tendo a diferença. Tem um menino e uma menina. Então, em casa não tem isso assim, você só brinca de boneca, você só brinca de carrinho. A gente brinca de tudo junto. Sim. Então, ela adora uma cozinha pra brincar, mas ele tá lá junto com ela brincando. Eu vou pra cozinha, os dois vão. Meu marido cozinha muito bem. Então, é isso. Vamos limpar a casa? Eu dou o paninho na mão de cada um. Vamos todo mundo limpar a casa, do jeito deles. Mas, assim, é isso. Tomar cuidado para não é colocar as ficar- coisas em não é ficar caixinhas, né? rotulando Você só pra cada faz um que isso e você faz. só Todo faz mundo aquilo. faz, Mas é. eu acho que Mas é hoje em dia, a própria escola, ela está fazendo isso com a criança, né? Ela ensina muito isso, outros valores que não eram os nossos, né? Sim. Assim, por exemplo, a escola do André não tem, a OCA, ela não tem dia de pai e mãe, dia de família. O dia que eu soube disso, eu adorei, né? Não ter dia das mães. Porque é muito Tem sofrimento. criança que nem tem mãe, tem criança que não tem o pai. Eu acho que o Dia então, das Mães é para lembrar sobre o papel, os papéis, né? Não Os diversos papéis. da e as tal da pessoas que responsabilidade. cuidam e criam juntas. Sim. O né, que ou é ser sozinhas. mãe, a história agora é Dia das Mães, Dia dos Pais, isso aí pesa, né? Então, e a escola já vem fazendo essas coisas assim. Todo mundo vai dividir, todo mundo vai, né? Sim. E se a gente não faz, fala, nossa, eu preciso fazer. Porque E a escola tem ensinado também outra coisa importante, que é o consumismo, né? Então, na hora de eles Isso. construírem os brinquedos, os aniversários, ou, enfim, do cuidador, né? O pai, a mãe, a avó, a tia, enfim, quem cuida. Então, a escola vem realmente assumindo um papel diferente, né? Mas, enfim, a gente estava falando um pouco de julgamento, né? A gente tem que lembrar de fazer as nossas opções independente dos julgamentos, né, gente? Qualquer que tenha sido a nossa escolha, entender que em todos os casos há perdas e ganhos. Né? Que essa dualidade é parte integrante da maternidade, enfim, da vida, né? E se aceitarmos esse fato, estaremos mais preparados para lidar com as cobranças e também nos culparmos menos. E usar, como a Sônia deu a dica aqui, o lúdico, né? Mesmo na hora que vierem os julgamentos, né? Devolver de uma forma lúdica e amor. Acho que a gente precisa de mais amor mesmo, né? Não é uma tarefa fácil, porque essa mesma sociedade que faz a cobrança e que nos estimula a gente se cobrar também, é a mesma que dispõe dos recursos para nos ajudar a desempenhar o papel da mãe, né? Seja no trabalho, né? Tendo uma flexibilização no trabalho, né? Você que é mãe vai ter o filho vai ficar doente, ou vai ter que levar na vacina, ou vai ter que ir na reunião da escola, enfim, né? Então, essa rede, né? Essa mesma sociedade, ela que vai dispor dos recursos para tudo, né? Para a gente executar a maternidade. E não podemos ficar sem essa rede de apoio, não é? Não tem como. Então, vamos lembrar que as nossas atribuições, por exemplo, cresceram no sentido inverso ao da flexibilidade de horários nas empresas, né? Vocês trabalham fora, né? Como é que é essa correria? Porque, assim, a gente tá trabalhando, a maioria trabalha fora, tem os filhos, tem a casa e tal. Como é que a gente faz tudo isso? A gente tem a rede de apoio e tal, mas é corrido, né? É uma correria diária, né? E vocês contaram um pouco aqui pra gente. Então, a gente
tem que equilibrar tudo isso, né, gente? A culpa, a responsabilidade, as tarefas e fazer o que vocês já até citaram aqui. O que é prioridade? O que está lá em cima da lista e deixar o resto indo para fora até sair, né, da lista e seguir com maneira mais lúdica a vida, né? Eu sempre pergunto, se me convidam para fazer uma contação de história, eu falo, posso levar meu filho? Porque houve uma contação de história, ou me chamam para um sarau, muitas vezes eu já fui em horários inadequados para uma criança, tá? Mas o que essa criança está fazendo aqui sozinha, no meio de só adultos? Pessoas, às vezes, bebendo, fumando e tem um sarau. Eu já recebi esse julgamento, sim. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo que o meu filho ele tem um olhar de respeito pelo diferente, que é muito interessante. Também vou fazer um relato de experiência de ser contadora de histórias e mãe também. Vou incluir essa parte, porque a gente está na temática também, mas eu vou levar o João. É sempre o que eu faço, assim, meio que uma exigência ou solicitação ou um informe que eu dou. Eu levo meu filho. Mas a sua profissão até pode, né? Por exemplo, na minha eu não posso, em várias reuniões, levar o André, né? Exatamente. São casos de conflitos, né? Não tem como... ou não, mas não dá. Então, tem lugares, tem mulheres que não conseguem fazer, né? Muitas mulheres deixam o filho o dia inteiro na escola, não é? Na creche o dia todo. Aí você fala, coitada da criança, coitada da mãe, mas é o que pode, é o que dá para... É o que dá para Até fazer. porque muitas de nós, mulheres, trabalhamos por uma necessidade de sustento também. Com né? certeza. Não é muito por escolha. Você fala, por que você trabalha? Eu preciso do dinheiro. Necessito. Eu e o marido, a gente tem que trabalhar para sustentar a família. Então, não dá para escolher, não, eu não vou trabalhar. Não gostaria de escolher por uma fase deles estar com eles o tempo todo. Mas eu acho que faz bem pra gente também. Ah, também acho. Sair daquela rotina de casa, porque casa tem o mesmo serviço todos os dias, o tempo todo. Que não deixa de trabalhar. É um serviço sem Exatamente. Não É a acaba mesma nunca. coisa, né? Por mais que você faça num dia, no outro você tem que fazer tudo de novo. Então, acho que é saudável também pra gente sair dessa... Por mais A cansativo gente está que bem, seja. né? Se a gente ficar bem, acho que a gente Isso. consegue Exatamente. muita Mas, de coisa. qualquer forma, é acréscimo de trabalho, né? Sem dúvida. Sim. Sem Sempre dúvida. acréscimo, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa fantasia da Mulher Maravilha, né? Que querem colocar na gente, que a gente pode aceitar colocando ou não, né? E ela não é a vida real. Então, podemos até pirar com isso daí, né, gente? Porque todo mundo, nossa, eu não tô conseguindo vestir essa fantasia aí. Então, a gente pode até sair da caixinha aí, né? A gente tem prejuízos mentalmente, fisicamente. A gente não pode carregar essa carga, essa mochila pesada, não, né? Mas falando de divisão de responsabilidade. Gisele, você e seu marido trabalham fora. Além disso, a casa também é dos dois, os filhos também dos dois. Mas culturalmente não conseguimos dividir essas tarefas ao meio, né? Sim. Nem só culturalmente, mas também o emprego, enfim, outras situações acabam que não dá pra gente falar, não, 50%, eu já fiz o meu 50%, agora é você. Não dá pra dividir essa conta, mesmo parecendo óbvia, não dá, né? Como que vocês dividem a responsabilidade do trabalho, da casa e dos filhos? Eu acho que em casa, assim, na minha experiência em casa com o Silvio, é diálogo mesmo, sabe? E um entender a necessidade do outro naquele momento. Então, tem horas, por exemplo, como ele trabalha à noite, ele chega em casa super cansado, eu sei que ele precisa descansar no final de semana depois do almoço, porque ele vai trabalhar e eu vou estar em casa. Com as crianças ou não, mas eu estou em casa, eu posso estar no sofá, estou mais sossegada. Então, eu entendo que eu preciso dar apoio para ele nesse momento e deixar que ele possa descansar. Como ele também entende, poxa, eu estava estudando esses tempos, me preparando para um teste, eu precisava ter tempo para estudar com as crianças. Então, ele falou, eu preciso pegar as crianças e sair com elas um pouco de casa, porque ela precisa... Então, não está separado no papel o que é meu e o que é dele. É parceria. Então, se de manhã eu tô fora, de manhã se prepara o almoço. Ele está em casa, então ele prepara o almoço. À tarde, eu preparo o jantar para as crianças. Às vezes fica para coisa para ele, às vezes não fica. Então, assim, agora, essa parte mais da casa, a roupa, o que vai lavar, como vai limpar, acaba sendo comigo. Mas no mercado, quem foi pro mercado pegou a lista da geladeira, quem passar lá pega primeiro. Então, tem que ter uma cumplicidade, né? Hoje tá melhor para ele fazer, mais hoje do tá que entender, é entender o outro e como que eu posso ajudar o outro. Tem dia que fala, tô acabada, tô cansada, hoje eu não aguento mais nada. E ele também tem o dia que ele tá, eu falo, vamos parar por aqui que hoje eu não aguento mais, deixa para amanhã. Mas tem dado muito certo em casa. Eu acho que eu tenho, nessa rede de apoio, a parceria dele é fantástica, porque ele me ajuda muito, ele me ajuda... Eu acho que eu não visto não sei se eu uso a fantasia da Mulher Maravilha, porque tem coisas que eu acho que eu não preciso, mas ele é um parceiro e tanto. E eu acho que ter o entendimento, o colo da mãe, sabe? Da minha mãe. Que mãe é aquela que, do jeito de olhar, ela sabe se a gente tá boa ou não tá, e o que você precisa que ela faça para te ajudar. Ela nem precisa falar, ela hora ela já entende. Então...
é uma rede que é muito amor e carinho para conseguir fazer tudo andar. E que E amor, as crianças. que amor que a gente sente pelas nossas mães Claro, depois que a gente é mãe, né, muito gente? maior, a compreensão é né? muito maior. A minha- E eu acho que as crianças, o resultado de ver as crianças bem, pra mim, aí pode ser uma visão meio romântica da maternidade, não sei. Mas o que me deixa satisfeita é saber que todo esforço, cansaço, a noite mal dormida, eu sei que eles estão bem, eles estão satisfeitos no ambiente da casa deles, eles vão felizes para a escola, eles gostam de ir lá para a areia fazer o vulcão, eles adoram aquilo. Então, isso me deixa muito realizada, talvez mais do que ir para uma balada e saber que as crianças estão com uma babá, por exemplo. Eu acho que eu fico muito mais feliz hoje. E é uma nova fase da vida, eu acho que isso hoje me deixa muito mais feliz. Aí é uma coisa muito minha, mas a minha melhor recompensa é essa. Sueli, lá você tem alguma ajuda? Como é que é em casa, no dia a dia? É assim, eu tenho minha mãe com 93 anos, já não anda mais, só fica, não é acamada, mas ela só fica sentada. Então, 2 vezes na semana eu vou para casa dela, que ela mora com a minha cunhada, para que eu dê uma mão para minha cunhada, assim, tanto na casa como ajudar, cuidar dela. E 3, 4 dias na semana tem uma cuidadora. E no domingo a minha cunhada fica sozinha, mas assim, tem meus sobrinhos, meu irmão, que ajuda ela a cuidar da minha mãe. Em casa sou eu que toco, por quê? Porque agora eu estou em casa o dia todo. Sim. Então, é tudo eu que faço. Elas trabalham, eu faço comida. Elas trabalham, eu lavo a roupa. Elas passam. A minha casa eu cuido, mas de quinta-feira eu tenho uma senhora, uma área que me ajuda muito. Uma ajuda a outra, mas ela me ajuda muito. Então, assim, eu vou conservando tudo que eu posso. Porque também eu não posso agachar, eu não posso erguer muitos braços, o joelho tem artrose, já operei um joelho, então eu não posso estar agachando. Dividindo com o pessoal, né? Isso. Acaba que todo mundo faz um pouquinho Isso. lá. Então, eles ajudam, né? Sim. Com o que pode, o que eu posso fazer, eu procuro deixar tudo em ordem, mas o que eu não posso, eles me ajudam. Então, eles vão almoçar em casa de sábado e domingo, eles ajudam a arrumar a cozinha. Não é porque é homem, ajuda sim. Então, quer dizer que a gente vai levando assim. Sim, tem que ir dividindo, né? Tem que ir dividindo. Agora, meninas, falando de criação, muitas de nós tivemos uma educação rígida na qual os pais mandavam e a gente, como filho, obedecia. E a gente se tornou mãe, né, avó, e os tempos mudaram. A gente não quer repetir o padrão, mas também passamos por situações diárias que nos pegam de calças curtas ali, né? Sem saber o que fazer naquele momento. Como quebrar esse padrão, Patrícia, sem perder a rédea da criação e, ao mesmo tempo, ter uma relação mais construtiva com o filho, né? Não ter essa relação de cima para baixo, mas ter uma relação mais horizontal. Eu não entendo, assim como... De a gente não repetir o padrão... foi? Eu mando, você obedece, Sim. mas também não perder a rédea também, né? Sim. De, tipo, pode fazer o que você quiser, Não, fica aí não. no tablet, você tá querendo, Não. beleza, pode ficar. Mas como é que você estabelece essa relação de uma maneira mais construtiva? Na verdade, eu e o Paulo, né? Tem aquela frase, o Paulo me ajuda. Eu acho que eu ajudo o Paulo. Na verdade, a gente se ajuda. Não tenho essa mais essa versão de homem, que o homem me ajudou, né? Ele não tem que ajudar, ele tem que participar. Sim. Igualmente, né? Eu acho que a criação do filho, no meu caso, eu acho que é diário. Assim, é diário, em cada situação. Por exemplo, eu pego o André na escola, ou o Paulo pega o André na escola, eu venho no carro, eu puxo, tem algum assunto e é delicioso. Eu acho que o carro é uma delícia, né? É uma conversa, assim, que você vai, é o momento mais interessante. É o momento de você falar, não pode, isso está me deixando chateada, eu não quero que você faça isso, né? Então, você ser assertivo com seu filho não tem igual, porque você falar, não dá a ordem, não falar não pode, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas eu acho que tem que ter o não. O não é bom. As crianças, elas têm que ter amor, elas têm que ter coisa, e tem que ter o não, e tem que falar, olha, não pode. A vida vai dar muito não para elas. Né? Elas têm que saber se frustrar. Hoje tem complicado. muita gente falando sobre isso, mas a criança, ela precisa se frustrar. A gente se frustra, não é? A gente pode ficar chateado? Pode ficar chateado. Poxa, eu fico tão chateado com tanta coisa e saio fora depois, né? O seu filho, a sua filha também tem que passar por isso. Então, não tem como você, né, não... Aliás, alguns artigos trazem isso, né, de adolescentes, enfim, pessoas que terminaram a faculdade agora e vão para o mercado de trabalho e no primeiro não, ou primeira crítica do chefe,
sai do trabalho, não aguenta aquilo, né? Vira uma carga, um problema de depressão, e aí vem um problema psicológico, né? Psicossomático, e assim vai pela frustração Pânico, que nunca passou. e outros transtornos. Exato, porque não teve essa frustração, né? Não teve esse ensaio que a vida vai ensinar na vida adulta. É um ensaio. Né? É um ensaio você tentar ser resiliente sempre, né? É uma coisa que ele vai ter que passar. Eu fico chateada que ele tá chorando. Fico, mas daqui a pouco passa. A criança é muito interessante. Você fica bravo. Ai, parece que é o fim do mundo. Daqui a pouco tá tudo bem. Tá pulando de alegria. Tá pulando e acabou, nem lembra. Lembra. Porque tem episódios que o André lembra. Mãe, você lembra que eu fiz tal dia e aconteceu isso? Eu falei, eu lembro. Quer dizer, eles têm na memória, né? Sim. Mas a gente tem que ser firme nesse sentido de que as coisas não são assim. E pronto. Sim. Não é? Tem que deixar O meu marido é melhor nisso. Eu sou mais assim, eu desculpo logo, eu beijo, eu sou beijoqueira. Já o Paulo já é firme, ele fala e fala, né? Então esse equilíbrio também é legal. Sim. Entre os dois, porque ninguém é igual, né? Então a gente dá esse equilíbrio. Respeito, né? Ou a rede de apoio que tiver, ou sua mãe, ou alguém, né? Que pode ser um pouquinho mais flexível e você mais forte, né, Sônia? Eu acabo percebendo, assim, ao longo dos tempos, que eu acabei repetindo muitas vezes o que minha mãe fazia com a gente. Ela era mãe de 4 filhos e ela ficou órfã com 9 anos de idade, então ela criou os próprios irmãos também. Ela já está na 3ª geração de cuidados, né, com os netos. E ela foi de uma geração de que sim, batia, tinha todo esse respeito imposto e tal. Muitas vezes eu ficava muito revoltada porque via essa coisa de eu e minha irmã sermos obrigadas a fazer os afazeres domésticos dos meus irmãos, não. Eu sempre fui muito questionadora, eu era a ovelha negra da família. Imagino. Assim, eu era. E aí hoje eu me vejo repetindo muitas coisas que eu criticava na minha mãe, sabe? Não com uma culpa, porque eu também estou tentando... eu acho que é um exercício diário, a gente tentando tirar essa máscara da culpa, que fica muito mais colada do que a da Mulher Maravilha, assim. Mas, ao mesmo tempo, também, eu já bati no meu filho, já gritei muito com ele, mas cada dia, gradativamente, eu estou tentando chegar nessa horizontalidade mesmo, inclusive baixar, falar com ele, não apontar. É difícil, mas, ao mesmo tempo, é um exercício maravilhoso. É difícil. Você tem que agir muito mentalmente, né? E, às vezes, a gente vai pro fez? Estômago, você já fez. Você já fez, aí depois... Putz, que eu faço agora, né? Então, você vai trabalhando mesmo, um assim, o que dá. Mesmo. Acho que a paciência e agir com o mental, mesmo na hora do fogo queimando, é muito treino, né? Assim, tem que assim, você respirar treinando muito no filho fundo, também, né? Mas você treinar que agora eu vou respirar, né? Uma vez a Gisele falou, eu saio naquele momento, fecho a porta do banheiro, respiro e volto. Não, mas é 20 e volta. É 20 e volta. Já deu Mas uma... às vezes é interessante também você chorar na frente dele ou dela. Olha, tô passando por isso. A explosão pode ser tão forte que é melhor você respirar até 20 e voltar. E mesmo que você chore... Eu já não saio, eu já sou bem assim, eu estouro mesmo, falo, choro, depois eu volto, sabe? Porque nem sempre a gente consegue ir sair para respirar, é o que está acontecendo, né? E como eu te disse, o filho é um exercício diário. Um exercício diário, né, gente? A gente aprende a ser uma paciência infinita, mas também a gente aprende a não ter nenhuma. A gente tá linda e sorridente, mas depois a gente tá parecendo uma bruxa brava. Em segundos, eu acho que a gente tem que estabelecer o ótimo e o fundo com do eles poço, né? uma relação de amizade, para ele ter liberdade de poder vir te contar alguma coisa quando tiver maior. Eu não tenho isso, porque eles são muito pequenininhos, mas para vir contar alguma coisa. Mas eu acho que não perder a rédea, eu acho que tá um pouco na você estabelecer confiança. Sim, Porque quando ele confia em você, mesmo que você vai dar uma bronca, ele fala, minha mãe tá certa. Ele pode até não reconhecer, mas ele sabe que você tá certa, ele vai te respeitar por causa disso. Então, eu acho que... e essa confiança, eu acho que estabelece no diálogo, sabe? É dar um não pra ele, mas explicar por que ele tá recebendo aquele não. Sim. Eu tenho percebido, apesar dos meus serem muito pequenos, o mais velho, o Gabriel, que tem 5... Quando eu explico o porquê que não vou deixar fazer, o porquê que não vai dar certo aquilo... Ele entende, dá uma parada ele pode não pensar. Gostar do não, mas ele entende. Ele vai até testar, ele fala, é verdade, estava certa lá, por que ela me falou não? Calma um pouquinho, que já vai chegar a fase do não, mas ele vai já começar a argumentar ele já está totalmente argumentando. Então, mas mulheres... eu acho que o conversar é muito importante. As mulheres de hoje, assim, né? Vocês são mais novas, pensa assim, se arrepende às vezes até de ter ficado brava, não sei o quê. Mas no meu tempo, Era diferente. A mãe batia e xingava. E batata assava. A batata assava. Às vezes você estava apanhando, você não sabia por que estava apanhando. Mas você tinha que ficar quieta. Apanhava, chorava e ficava quieta, porque você
não podia responder, porque os pais antigamente não eram esses. E você viveu, né? Você criou os filhos, você passou por isso, criou os filhos diferentes, depois agora o neto, e agora tá vindo a bisneta. Você tem já aí... tem outro em caminho também. Ah, já então, tá grande. você já tem diferentes visões aí da maternidade, né? Assim. Mas acho que a gente fala, mesmo assim, eu agradeço minha mãe por ter me corrigido de alguma coisa, porque para ser o que eu sou hoje. Claro. Sim. Né? Que é a frustração, que é novo, né? Que a Patrícia falou. A gente precisa se frustrar também. Não dá pra... Tá sempre, não posso deixar meu filho chorar jamais, não pode deixar ver ninguém chorar. Não é assim. Não, né? porque como hoje tudo é novo, então às vezes eu fico assim meia fora do... Mas por que será que está acontecendo isso? Então, eu procuro entender, me explica, eu quero entender alguma coisa. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo. Antigamente, minha mãe me tratava assim, assim, assim. Sim. Acho que uma mediação para isso tudo seria, através do diálogo, como você falou, né? Eu tenho algumas regras lá em casa, poucas, Certo, mas, por exemplo, o salgado antes do doce, sabe? O sólido antes do líquido. E ele entende, ele sabe que ele vai chegar na casa da avó, que é a minha mãe, ou outra é da outra família, ele vai mudar tudo, porque né, lá pode tudo, lá pode, mas em casa ele sabe que não. Sim. E aí, essas pequenas regras, assim, sabe? Você não Elas pode falar que gostam, você eles não gostam gosta de uma coisa que regras. você A não gente provou. também gosta, não é? É um referencial, Rotina tem que ter, né? Um importante. referencial. Em casa é o melhor referencial que eu acho que a gente pode dar, É. assim, nessas coisas. E quantas crianças em casa não tem esse referencial, né, gente? Sim. Assim, eu sei que é para um outro assunto, mas quantas crianças são negligenciadas, Sim. estão em vulnerabilidade total, né? Ainda a gente fala porque a gente Precisa, consegue tudo isso daqui, A gente né? consegue Mas acolher, né? a gente consegue acolher, a gente consegue amar, né? Mas Porque em algumas situações, né? em isso muitas falta. crianças, as crianças são muito sofridas, que deixa para um outro assunto, mas as mães de crianças que precisam, né? Essas mães que eu acho que, nossa, deve sofrer muito. Deve. Ontem o João pegou uma etiqueta grande daqueles durex, daqueles fita crepe grandona e escreveu assim, cuidado, minha mãe é brava. E colou na porta do meu quarto, assim. Eu entrei e falei, O André tem dessas coisas também, cola. Não entre no meu quarto, não, te odeio. Puf. Aí depois, mentira. Aí põe outra. Não, em casa da minha mamãe que é brava, o papai não. A mamãe é brava. Nossa. E é que cabe, esse é o papel do cuidar, né? Que é o escovar o dente, tomar banho, né? As regras, né? Acabam ficando aí com a mãe. A gente tem que dividir isso também, viu, gente? Vai Não, lá ficar em casa com a é bem outra. dividido. Lá em não, casa eu é bem sou a dividido. chata também, eu sou a dividir. brava. Em casa é a brava. Bom, gente, o papo tá muito bom, né, Lucas? Mas estamos chegando ao final aí do programa. E hoje é Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Tias, Dias das Avós, dias de quem Todos os cuida e cria, cuidadores. de todos os cuidadores. E que não sejam só cuidadores, mas os que brincam, os que contam história, enfim, né? E gostaria de lembrar para vocês o papel dessas pessoas, né? Que não se limita só ao cuidar dos filhos. Precisamos todos refletir sobre nossa contribuição como agentes de mudança para abrir o caminho dentro da nossa sociedade, para as conquistas que outras sociedades já vivem hoje como realidade. E que tal um dia podermos viver a plenitude da maternidade sem nenhum sentimento de culpa, independente da escolha que fizemos. Nossa, seria ótimo. Nossa. E isso vale também para as mulheres que optaram por não ser mães. Então vamos hoje celebrar esse dia com os nossos pequenos, sem culpa, com muito amor e menos consumismo. Muito obrigada, Sônia, a Sueli, a Patrícia, a Gisele, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a Obrigada vocês. pelo convite, Mari. Tem uma coisa que eu escrevi antes de vir para cá, todo dia é Dia das Mães. Luta, trabalha, batalha, ama, corre, alimenta, encanta, dorme, acorda, cuida, planta, lê, conta, paga conta e mais um sem conta de fazeres e afazeres. Feliz Dia das Mães, dia, noite, noite, dia. Felizes mães e felicidades às mães de quem não é mãe. Muito bom! E obrigada, Paulinho da Técnica, o Lucas, Luína, a Carla, pela produção e realização de todos os programas dessa semana, dessa quinzena de programas especiais aí, que eles chamaram aqui de diferentes olhares da maternidade. Muito bom esse nome que o pessoal da produção aí, da realização dos programas escolheu. E o nosso bate-papo fecha esse grupo de programas. Muito bom estar com vocês. Um forte abraço e um ótimo dia dos cuidadores, dos que brincam, dos que se divertem. E até mais, pessoal. Muito amor nesse dia e muito amor sempre. Valeu. Obrigada. Valeu. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.